Se você manda muitos currículos, e mesmo você achando que você é muito bom, tem muita experiência, fez um monte de curso, fala 3, 4 idiomas e não é chamado para entrevistas, já parou para se perguntar por que parece que você manda e não vai? É muito comum eu conversar com algumas pessoas e repara que como recrutador, além de eu fazer centenas de entrevistas por ano, é eu falar em qualquer lugar, na fila da padaria, na fila do banco, no posto de gasolina, que eu sou recrutador, aquilo vira uma mentoria. E uma das coisas mais comuns é a pessoa falar, eu tenho um primo, um tio, minha esposa, eu mesmo, mando muitos currículos e não sou chamado. O que acontece? Por que as pessoas não quebram essa barreira? E aqui a gente vai falar um pouco sobre algo que pode ser pouco perceptível para algumas pessoas, mas que é muito simples e que, por incrível que pareça, é o erro que eu mais vejo as pessoas cometendo. E quando eu falo que eu vejo, não é só nessas interações, não é só nas mentorias e orientações, são nos currículos que eu avalio no meu dia a dia. As pessoas, elas escorregam num ponto muito básico. Prazer, meu nome é Everton Luiz, recrutador há mais de 10 anos, passagem por empresas dos mais diversos negócios e portes. Nos últimos 4 anos atuando numa empresa multinacional americana de tecnologia, recrutando posições que vão do estagiário ao executivo. Bora falar um pouco sobre por que você envia tantos currículos e não é chamado. E eu diria que aqui a gente passa por um ponto chave e até bobo, a aderência. Eu vejo que as pessoas, quando elas estão em busca de emprego, elas trabalham muito com o fator esperança. E tá tudo bem ter esperança. Mas até para ter esperança tem que ter um pouco de racionalidade, tem que ter estratégia, inclusive. Quando eu falo sobre aderência, é você olhar para o seu currículo e olhar para a vaga e falar, realmente faz sentido eu me candidatar. A grande maioria das pessoas que eu vejo que manda dezenas, centenas de currículos não são chamadas, elas não têm critério nenhum. Tem uma coisa que eu já falo há muitos anos que é, currículo não é panfleto. Currículo não é panfleto. O currículo, por mais que ele não faça todo o trabalho para que você chegue numa entrevista ou em uma entrevista, como eu disse num vídeo anterior, ele é o chamariz. Lembra que o recrutador vai gastar ali de 8 a 16 segundos para bater o olho no seu currículo, ver um conjunto de palavras e informações que vão chamar a atenção e colocar você na fila daqueles que têm potencial de seguir para uma entrevista. Sendo assim, você concorda comigo que se você prepara um currículo aderente à vaga em questão, que traz as palavras que estão no descritivo da vaga e principalmente que você mostra com exemplos claros que o que a vaga precisa você já fez, seu jogo muda completamente? Essa semana eu falei, inclusive, com uma pessoa que eu conheço que cada vaga um currículo diferente. Nossa, Everton, mas dá tanto trabalho ter que toda semana ficar editando. O que dá mais trabalho? Conseguir um emprego ou ficar desempregado? É isso que muda o jogo das pessoas. E eu percebo uma certa preguiça das pessoas, muitas vezes, em preparar um currículo para uma vaga. Eu gosto de pensar que o processo de se candidatar para um novo emprego, para o primeiro emprego, ele é um projeto. Ele precisa de planejamento, estratégia, cronograma. Ele precisa de registro, ele precisa de indicadores. Sim. Quantas vagas eu me candidatei, em quantas eu tive resposta, para quantas eu fui chamado, por que eu não passei na entrevista, como é que eu avaliei aquela entrevista. Mas tudo isso começa no currículo. Eu gosto de um número que ele é muito simples, que é, se um descritivo tem ali 10 requisitos e eu preencho no mínimo 7, eu tenho aderência. Eu tenho menos que 7, eu acho complexo. Então eu gosto de pensar, 7 de 10, bom número, vale a candidatura. Agora, e com um detalhe, se eu sou um 7 de 10, eu tenho que explorar muito bem aqueles 7 requisitos que eu tenho em relação ao 10. 7 é muito? É pouco? Depende, eu não sei com quem eu estou concorrendo. Então é extremamente importante demonstrar essa aderência de uma forma muito clara. É extremamente importante que quando eu, recrutador, bater o olho no seu currículo, eu nem me preocupe com as 3 experiências que você não tem daquelas 10. Eu vou olhar para 7 e falar, é essa pessoa. Está muito claro que ele sabe fazer o que eu preciso. Está muito claro que ele já fez, que ele tem experiência, que ele fez até mais. Este é o ponto-chave. Então a grande maioria das pessoas não está gastando tempo estudando a vaga, preparando o currículo para a vaga. É aqui que está o segredo. Não está
aplicar o método XPTO. Essa semana eu vi um vídeo que falava, olha, não envie mais currículo, eu tenho uma fórmula secreta. Blá. Isso é um grande blá, tá? Mais de 75% das vagas que eu fecho, o processo ainda acontece do jeito convencional. Tem um detalhe ou outro que pode ser melhorado? Tem, mas isso fica como conteúdo para um próximo vídeo. Mas aqui é, melhore o seu currículo e mais do que melhorar o seu currículo. E quando eu falo melhorar, gente, eu não estou falando de colocar uma foto sua gigantesca numa paisagem bonita, de fazer o currículo roxo, lilás, amarelo, cada um com a sua preferência. O mais importante é a informação que vem no currículo. Eu percebo muita gente preocupada com a estética, aí faz 3 tipos de fonte, itálico, negrito, estrelinha, e o conteúdo. E aonde eu olho para ver se essa pessoa tem realmente aderência com a vaga. É esse que é o ponto que eu sinto falta. Então se você está mandando currículo, para aqui. Pega lá aquela boa e velha tecnologia que eu sempre falo, papel e caneta, e vamos colocar no papel quantas vagas eu me candidatei. Deixa eu olhar de novo o descritivo delas. Qual era a minha média de aderência? Para cada 10 requisitos, quantos eu tinha? Fazia realmente sentido? E eu vou te dizer que a grande maioria das pessoas não vai nem lembrar para quantas vagas elas se candidataram. Então este é o ponto. Se você está mandando muitos currículos e não tem retorno nenhum, reavalie as candidaturas que você está fazendo, reavalie o currículo que você está enviando, e eu vou contar aqui um segredo, tá? Além dos candidatos que eu entrevisto, e que eu sempre pergunto para eles, mas aqueles que eu tenho um tipo de trabalho depois, mentoria, conversa, seja lá o que for, o grande segredo é poucos envios de currículo e currículos muito aderentes. As pessoas que conseguem ter uma frequência de recolocação, ou seja, ficam um pouco tempo desempregadas, são chamadas para muitas entrevistas, elas mandam poucos currículos. Elas não mandam dezenas. Eu diria que numa semana ele ou ela, mandam 4, 5 currículos. Eu gosto de pensar que é o perfil sniper. Ele não quer dar muitos tiros, ele quer dar o tiro correto. Este é o ponto. Aqui talvez more o segredo. Então para de se preocupar em terminar a semana pensando, essa semana eu mandei 125 currículos, e termina a semana dizendo, essa semana eu mandei 8 currículos muito aderentes. Eu garanto para você que seus resultados vão melhorar, que você tende a começar a ser chamado e percebido pelas empresas, e principalmente você vai brigar com aqueles candidatos que realmente são aderentes. Aí é na entrevista que você tira a diferença. Então se você quer aprender mais técnicas, ter mais dicas, entender sobre o que pode mudar o seu jogo no mundo do trabalho, continua me seguindo, compartilhe meus conteúdos. Por favor, deixe seu comentário aqui embaixo, segue também as redes sociais que estão aqui no e-card. Um abraço.